Olá, amigos do nosso grupo de estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, falando hoje a respeito de fluidos e perispírito. Aborda este assunto no livro A Gênese, mais especificamente na segunda parte, no capítulo 14, intitulado Fluidos. Ele inicia a sua análise falando a respeito dos elementos fluídicos. O início de tudo está no chamado fluido cósmico universal, que Kardec fala no capítulo 14 como sendo a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, o que significa que toda a matéria que nós conhecemos, e mesmo aquela que nos é desconhecida, tem a sua formação a partir do fluido cósmico universal. Então, esquematicamente, o que nós possuímos? Temos lá o fluido cósmico universal, passando por transformações, adensando-se, condensando-se, tornando-se mais denso, mais grosseiro, transformando-se, então, em fluidos imponderáveis, que nós não conseguimos perceber aqui na Terra. São os fluidos responsáveis pela formação do mundo invisível, que é o mundo espiritual, e também pelos fenômenos espirituais. Mais condensados, mais adensados, tornando-se mais grosseiros, eles formam, então, os fluidos ponderáveis, os fluidos que podem ser tocados, sentidos, vistos, que são aqueles que constituem o mundo visível e são responsáveis pelos fenômenos materiais. Os fluidos sofrem processos de condensação para transformarem-se, desde a matéria mais sutil até a matéria mais grosseira, ou conforme nos apresenta Kardec. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O que significa que mesmo os fluidos mais sutis aqui no planeta onde nós estamos, aqui na camada terrena, como o ar, por exemplo, ainda é muito mais grosseiro do que os fluidos que constituirão o mundo espiritual, seja a matéria bruta espiritual ou até mesmo as camadas mais etéreas, porque só assim poderemos compreender por que razão o mundo espiritual, essas colônias espirituais, sustentam-se na atmosfera. Porque, por mais que possam ser um chão sólido onde se pisa, são constituídos por fluidos espirituais muito mais sutis, menos densos do que o mais sutil fluido material que nós conhecemos aqui na Terra. Então, nós encontramos o seguinte: tudo aquilo que constitui a matéria daqui da Terra, mesmo a mais sutil como o ar, ainda é muito mais densa do que a matéria que constitui o mundo espiritual, mais sutil, ou, como diz Kardec, quintessenciado. A rigor, existem fluidos espirituais? Kardec faz essa distinção. Apesar dele ter inventado o termo fluido espiritual, nos explica no item 5 que é apenas para diferenciar a característica dos fluidos. Então ele nos fala: não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma, ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas, e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais. Então, nesse instante, Kardec nos chama a atenção de que a palavra espiritual, para designar esses tipos de fluidos, não se refere aos fluidos que constituiriam o espírito propriamente dito. Não, porque o espírito, entendido como
a inteligência como o pensamento, como a ideia, como aquele que dá as ordens, enfim, como a inteligência universal, conforme Kardec faz referência na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele não é espírito, não é fluídico. Apenas o seu envoltório, o perispírito, é fluídico. Mas como é de natureza diferente da natureza terrena, então recebe essa denominação fluido espiritual apenas para diferenciar. Embora todos sejam fluidos, todos sejam matéria, mais grosseira aqui na Terra, mais quintessenciada no mundo espiritual. Mas a rigor, não poderíamos considerar que o espírito seja constituído por fluido, apenas o seu envoltório, o perispírito. Então, a partir disso, poderemos verificar como é formado e quais são as propriedades que o perispírito apresenta. Perispírito, conforme Kardec nos apresenta no item 7 do capítulo 14, perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, ou alma. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Assim sendo, o perispírito é plenamente material, como já se havia dito anteriormente. É formado por uma matéria distinta da matéria que nós encontramos no nosso planeta, mas todas têm a sua origem no fluido cósmico universal. São diferenciações, são aglomerações, densificações, condensações dessa matéria primitiva, a que Kardec deu o nome de fluido cósmico universal. Assim, se nós imaginarmos ao redor do espírito como ser pensante, como inteligência universal, ao redor dele haverá uma matéria muito sutil, a que nós damos o nome de perispírito, e que nada mais é do que o corpo fluídico do qual os espíritos se revestem. O perispírito está relacionado com a qualidade moral do espírito ao qual ele está revestido. Segue Kardec. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então, é uma matéria mais sutil do que qualquer uma da Terra, mas comparado ao espírito propriamente dito, o ser inteligente, é ainda grosseiro, porque é matéria. Nessas categorias se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrenas. É o que nós encontramos em algumas obras de André Luiz, que nos esclarecem de que há espíritos que continuam, mesmo desencarnados, continuam presos ao mundo material. Não estamos falando aqui do fato de não ter se rompido a sua ligação fluídica com o corpo carnal que faleceu. Estamos falando daqueles que têm pensamentos tão materialistas, pensamentos tão grosseiros, que não conseguem se livrar do mundo material. Não é uma questão de vontade, é uma questão de leveza perispiritual. O seu perispírito está tão impregnado de elementos terrenos que eles não conseguem sair deste mundo e passam a ter as mesmas necessidades que tinham quando eram encarnados. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados
ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. O que significa que o perispírito vai apresentar-se mais leve ou mais grosseiro de acordo com o grau de evolução do espírito que se reveste desta matéria. Quanto mais elevados, mais sublimes os seus pensamentos, as suas ideias, os seus ideais, os seus sentimentos, mais leve é igualmente o seu perispírito, e por isso se eleva mais no mundo espiritual. Ao passo que aquele que tem vontades, desejos mais grosseiros, não consegue se libertar das características mundanas e fica preso a esse mundo material. O perispírito é, portanto, a chave do conhecimento de muitos fatos espíritas e de muitas características que se revelam em relação ao mundo espiritual e ao mundo carnal. Assim sendo, de uma maneira muito rápida, vamos dar uma passada pelas características do perispírito. Não serão todas, apenas algumas mais importantes, que serão fundamentais para que no futuro possamos entender outros aspectos em outros estudos, como mediunidade, obsessão e assim sucessivamente. A primeira característica do perispírito é a sua corporeidade. Ele é um corpo, tem o formato de um corpo físico, que reveste o espírito, entendido aqui como a inteligência universal. Então, tem um formato corpóreo, é, portanto, matéria densa, quando comparadas a outros tipos de matéria, como, por exemplo, aquela que constitui o fluido cósmico universal. Uma outra característica é a sua sensibilidade. É através do perispírito que o espírito percebe as sensações do mundo físico, como a dor, o calor, o frio, o tato, enfim. Todas essas características do mundo físico passam para o perispírito e desses chegam até o espírito, onde são interpretados e nos dão uma ideia justa do mundo em que estamos. Uma outra característica é a unicidade. Nós possuímos apenas um único perispírito e cada perispírito revestirá sempre um único espírito. Nunca é trocado. É uma característica da perenidade, ou seja, de permanecermos envolvidos pelo perispírito no mundo material, no mundo espiritual e durante o nosso processo evolutivo. Ele é perene, não se perde jamais. A mutabilidade é uma outra característica do perispírito, porque, vinculado aos nossos desejos mais elevados ou mais grosseiros, ele muda as suas propriedades, como se fosse um ímã, atraindo para si matéria mais densa, mais grosseira, ou mais sutil, mais elevada, bem de acordo com a característica evolutiva do espírito ao qual ele está ligado. Isso, então, tem a ver com a sua densidade, que é relacionada à forma como pensa o espírito, tornando-se mais denso naqueles que são mais atrasados do ponto de vista moral e tornando-se mais leve, mais sutil, mais quintessenciado naqueles que têm pensamentos mais nobres. A capacidade refletora é a capacidade de demonstrar aquilo pelo qual passa o espírito. Então, o perispírito vai refletir a característica do espírito ao qual ele está vinculado, com pensamentos mais nobres, apresentando-se, portanto, mais leve, mais sutil, mais iluminado, e também representando como a pessoa se sente. Se a pessoa tem pensamentos bons, isso irá se refletir em saúde física através do corpo físico, enquanto os pensamentos mais sombrios, mais doentios, causam inúmeras doenças no corpo físico, tal qual a nossa própria ciência já começa a interpretar. Alguns tipos de cânceres, infartos,
derrames, AVCs, tudo isso está relacionado ao nosso comportamento mental. E esta forma de pensar se reflete sobre o corpo físico, passando então essas impressões através do perispírito. A luminosidade também é uma propriedade interessante, porque quanto mais elevado for o pensamento, mais envolvido em luz está o espírito. E esta luminosidade, portanto, se exterioriza através do perispírito, apresentando então uma aparência mais luminosa ou mais obscurecida, de acordo com o seu grau de evolução. O odor também é uma característica presente em muitos relatos de reuniões mediúnicas. André Luiz, inclusive, nos conta a respeito do chamado hálito mental, ou seja, de que o perispírito, que está constituído por elementos mais grosseiros, dependendo do pensamento, da forma de pensar, das ideias dos espíritos inferiores, exalam um odor desagradável. É o que ele dá o nome de hálito mental, demonstrando então que no mundo espiritual nada fica escondido e que até mesmo as ideias mais perversas, mais perturbadoras, podem ser percebidas através desse odor característico que produzem. A plasticidade refere-se à capacidade de amoldar o perispírito, modificar a sua forma. É assim que muitos espíritos podem apresentar uma ou outra forma de acordo com a sua capacidade de fazer a sua transformação por meio do pensamento. Podem modificar a sua aparência e, inclusive, explica alguns casos encontrados na literatura espírita, como o da mulher que transformou-se num lobo, conforme nos relata André Luiz no livro Libertação, através da sugestão mental de Gregório, que era um ser das trevas. E a mulher muda então totalmente a sua aparência, transformando-se numa loba. É o caso da licantropia. A expansibilidade refere-se então à propriedade que tem o perispírito de poder extrapolar os limites do corpo físico, apresentando, portanto, a sua aura, e está ligado também aos processos em que o espírito vai se apresentar em outro lugar. É o que nós chamamos, portanto, de bicorporeidade. E esses dois fenômenos estão correlacionados, embora nem todos possam estar bilocados, ou seja, em dois lugares ao mesmo tempo, mas a expansibilidade do perispírito é que explica esta propriedade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, o corpo físico em um local e o perispírito estar em outro, caso muito estudado em Eurípides Barçanufo. A penetrabilidade também está relacionada com a densidade do perispírito, que tem a ver com o seu pensamento, com a sua evolução. Espíritos mais nobres, mais elevados, para eles a matéria bruta que compõe o nosso mundo não é um obstáculo. Conseguem atravessar paredes, penetrar residências, sem nenhum esforço, enquanto os espíritos mais embrutecidos, ainda muito ignorantes, têm dificuldade, porque eles não conseguem compreender essas propriedades e acham-se limitados quanto à sua penetrabilidade, porque não conseguem entender a ideia de que não há limites para o espírito aqui no mundo carnal. Então encontram-se limitados por essa razão. A tangibilidade refere-se à propriedade de que, no mundo espiritual, todos os perispíritos podem ser tocados, entre aqueles que estejam no mesmo grau evolutivo. Por outro lado, não podem ser tocados aqui na Terra, a não ser que exista um caso de aparição tangível, de materialização tangível, em que o espírito se adensa, o perispírito se adensa tanto, que passa a ser tocado aqui no mundo material. Nós encontramos também casos como esse de André Luiz, que não era visível, mas torna-se até um ponto de ser tangível por uma necessidade durante uma de suas visitas. A visibilidade, portanto, está relacionada com essa característica da tangibilidade. Primeiro, nós encontramos a capacidade do perispírito tornar-se visível no mundo terreno, através da materialização. E essa visibilidade pode ser tão densa que ele passa a ser tangível, tocável, ele pode ser palpado. E a última característica que falaremos sobre o perispírito nesse estudo é a ponderabilidade, de que
Quanto mais denso for o perispírito, mais pesado ele será, mais matéria ele conterá. E, portanto, se houvesse um instrumento aqui na Terra capaz de medir a sua massa, ela certamente indicaria massa maior para aqueles que são mais atrasados. Esta é, resumidamente, as propriedades do perispírito que deveremos levar em conta e que precisaremos nos estudos futuros. Muito obrigado e até a próxima.